Olá galerinha, bom dia. Bom, hoje Timalo, excepcionalmente, como eu disse ontem para vocês, né, no nosso grupinho, eu não poderia estar dando aula online com vocês, porque o Timalo está passando, quando vocês estiverem assistindo essa aula, o Timalo vai estar passando por uma cirurgia aqui em Vila Velha, Vitória, E então, já tinha conversado com a tia Eugênia, com todo mundo, para a gente gravar essa aulinha para vocês, para a gente dar sequência à nossa matéria. Se Deus nos permitir, semana que vem já poderei dar aula ao vivo, né, online, já poderei passar a matéria para vocês. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, se eu poderei dar sequência na aula ao vivo. Se não, o Timão vai gravar outra aulinha e vai postar para vocês a semana que vem, tá bom? Espero que vocês compreendam, agradeço a vocês por isso, pela atenção, e vamos dar continuidade à nossa matéria. Bom, nós paramos na última aula na revolta dos malês, né? A gente está falando sobre as regências e vamos dar sequência falando agora sobre as grandes revoltas do período regenciais. Nós falamos da farroupilha, né, que aconteceu no sul do país, falamos da cabanagem que foi no Pará, né? Depois falamos na Pará, né, e Amazonas, depois falamos da Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que foi a farroupilha, e agora vamos falar sobre a revolta dos malês. A revolta dos malês, ela vai acontecer na Bahia no ano de 1835, precisamente em Salvador. Ela ocorre no dia 25 de janeiro de 1835. Lá em Salvador vai explodir a mais importante revolta escravista que já havia ocorrido numa cidade brasileira. Nessa época, essa revolta escravista ocorrida no Brasil foi chamada de Insurreição Nagô. Por que, tio Marlon, Insurreição Nagô? Porque 70% dos escravos revoltosos desse dia eram da etnia Nagô, que era um nome dado aos iorubás na Bahia. Bom, depois desse primeiro momento de ficar conhecido como Insurreição Nagô, ela ficou conhecida, né, na história como Revolta dos Malês. Por quê? Porque os seus principais líderes, Pacífico Licutã, Aluna e Manuel Calafate, eles seguiam o culto religioso malê, que era uma religião mista, composta aí de elementos africanos e elementos muçulmanos contidos no Corão. Corão é o livro sagrado dos muçulmanos, escrito por Maomé. Então eles seguiam essa doutrina do Corão e também com elementos africanos, de religião de matriz africana, inserida no culto que eles praticavam. Então, por isso, reconhecida como revolta dos malês. Mas nem todos os rebeldes eram malês. Havia aí 30% que praticavam outras religiões, somente de cunho africano, ou religiões até mesmo cristãs, e só participaram dessa revolta movidos pelo um ideal de esperança para melhorar as suas vidas. Os afrodescendentes, escravos ou libertos que viviam na região, não só, né, na região de Salvador, na Bahia, em todo o Brasil, vamos dizer assim, num contexto geral, mas precisamente esses de Salvador, na Bahia, eles eram extremamente explorados no trabalho, explorados pelos seus senhores, desprezados pela cor que eles tinham. E para os portugueses, a cor da pele era o que favoreciam, né? Porque diziam que eles eram superiores, era uma cultura europeia em cima dos demais povos, principalmente os povos africanos. Então, eles eram duramente explorados no trabalho, desprezados por sua cor
e também perseguidos por causa da religião que eles praticavam, religiões de matrizes africanas ou até mesmo asiáticas, que eram religiões, né, muçulmanas. Todos eles entraram aqui no Brasil, vieram para cá para trabalhar como escravos e tinham motivos de sobra para deixar de lado diferenças de origem e de religião para lutar contra os seus opressores, os seus senhores, como diziam-se assim na época. Bom, os rebeldes, eles lutaram durante a madrugada toda daquele 25 de janeiro de 1835 para conquistar o governo da Bahia e pôr fim à exploração e ao racismo. Com espadas nas mãos, facas e lanças, esses rebeldes eles enfrentaram soldados que foram movimentados pelo governo, soldados armados com pistolas e garruchas para porem fim à rebelião. E como era de se esperar, lógico, foram vencidos por esses soldados, porque tinham um armamento, né, de longo alcance, enquanto eles vinham com facas, espadas e lanças em suas mãos. Essa rebelião ela foi sufocada e os vencedores, lógico, as forças do governo, se lançaram à imensa vingança. Em março de 1835, centenas de africanos libertos foram mandados de volta para a África, tá? A maioria voltou para os lugares de origem, como as regiões de Lago, Daomé e Nigéria, tá? Na África. Esses homens haviam trabalhado muitos anos para conseguir a carta de alforria. Agora, mesmo os considerados inocentes eram expulsos da Bahia, expulsos do Brasil para retornarem à África. O objetivo das autoridades, segundo um grande historiador brasileiro chamado João José Reis, era o quê? O branqueamento da sociedade livre baiana. Muitos dos retornados levaram para a África costumes adquiridos aqui no Brasil. Então nós vimos que a revolta dos malês foi uma revolta que durou somente um dia, né? E foi sufocada rapidamente, mas ela deixou marcas na história do povo brasileiro, do povo baiano, porque foi a maior, uma das mais importante revolta de escravos, não é? Revolta escrava já ocorrida em uma cidade brasileira. Talvez eles quisessem fazer como ocorreu no Haiti, né? A questão do haitianismo que nós já estudamos. Um levante escravo que tomaria o poder e fariam ali uma república independente em Salvador, uma república de escravos. Não ocorreu, lógico, porque ela teve um fim, né, trágico e rápido, muitos morreram e os libertos acabaram sendo devolvidos para a África, e eles tinham aí a finalidade, a população o governo baiano, de um branqueamento da sociedade livre baiana. Eles não queriam escravos livres circulando no meio da sociedade baiana, e assim deu-se a revolta dos malês na Bahia. Agora nós vamos falar sobre a revolta denominada Sabinada. Essa Sabinada também ela vai ocorrer na Bahia, ela vai durar um ano, vai ocorrer de 1837 até 1838. Bom, 2 anos depois do levante que ocorreu lá atrás, da revolta dos malês ocorrido em Salvador, vai ocorrer uma outra revolta que vai agitar a província da Bahia. Essa revolta ela teve como motivos principais: primeiro, a recusa da população baiana em aceitar governantes impostos pelo governo central com sede no Rio de Janeiro, ou seja, eles não aceitavam de forma alguma que o governo do Rio de Janeiro indicasse representantes ao presidente de província, ou seja, a população baiana
ser governada por um paulista, por exemplo, ou ser governada por um sulista, ou ser governada por uma pessoa do Rio de Janeiro. Eles queriam um governo que saísse da própria Bahia, né, da própria província baiana. E também por conta dos boatos de que o governo central convocaria os baianos para combater os farroupilhas no Rio Grande do Sul. E eles não queriam isso, né, lutar com os próprios brasileiros. Isso revoltou um grupo de militares baianos que se simpatizavam com os ideais farroupilhas, né? Ou seja, com os ideais dos militares farroupilhas lá no sul. Eles resolveram então unir-se ao Dr. Sabino, daí o nome Sabinada. Dr. Sabino era um médico conhecido entre os baianos, entre a população mais pobre, e também ao jornalista Francisco Sabino, né? Ele era um médico, né, e jornalista Francisco Sabino, muito conhecido no meio da população baiana, que por meio do seu jornal chamado Novo Diário da Bahia, ele convocava o povo baiense, o povo baiano, a lutar pela República. E em novembro de 1837, os sabinos, como assim eram chamados aqueles que gostavam desses ideais do jornalista Francisco Sabino, jornalista e médico, né, doutor Sabino, e eles vão tomar a cidade de Salvador e proclamar assim a República em Salvador e declararam a Bahia separada do Brasil até que Dom Pedro de Alcântara atingisse a maioridade. Bom, o governo regencial, ele reagiu a essa insurreição, né, essa insurreição na Bahia, denominada Sabinada, e vai enviar forças navais para o local, e com a ajuda aí dos senhores de engenho do interior baiano, vão cercar a cidade de Salvador. Alguns rebeldes então ofereceram a liberdade aos escravos que lutassem ao lado deles. Essa medida apavorou os proprietários de escravos, né? Porque se viram aí na possibilidade de perder a sua mão de obra, o dinheiro que eles haviam gastado comprando os escravos, para esses escravos serem libertos por conta dessa república formada na Bahia. Muitos deles, dos proprietários de escravos, eles mudaram de lado e passaram aí a apoiar e ajudar o governo regencial para combater a insurreição baiana ou a Sabinada. As forças governistas, elas vão ocupar Salvador em março de 1838 e para forçar aí os rebeldes a deixarem seus esconderijos, incendiaram bairros inteiros da cidade de Salvador, né? Ou seja, da capital baiana. Mais de 1.200 pessoas foram mortas e quase 3.000 foram presas. Os líderes sobreviventes, entre eles estava aí o Dr. Sabino, foram expulsos da Bahia. Então assim termina a insurreição baiana, ou seja, Sabinada. Agora nós vamos falar para vocês sobre a Balaiada, uma guerra que vai ocorrer lá no Maranhão, uma insurreição maranhense. Ela ocorre no Maranhão e no Piauí no ano de 1838 a 1841. Foram 3 anos de insurreição nessa região. O nome da revolta vai dar-se ao fato de que um de seus líderes, o artesão Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, fazia balaios para vender. Então daí o nome Balaiada. Na década de 1830, a situação no Maranhão ela era muito tensa. Por quê? O que acontecia? O algodão maranhense, o algodão que era produzido no Maranhão e a principal riqueza da província, ele vinha perdendo o mercado porque os ingleses estavam preferindo comprar algodão lá dos Estados Unidos do que comprar o algodão nosso, porque os Estados Unidos ele era bem mais barato e de melhor qualidade, né? Nós sabemos que a Inglaterra havia passado pela Revolução Industrial, produzia tecidos de algodão, então ela prefere comprar o algodão dos Estados Unidos em decorrência de comprar aqui do Brasil.
outro fator, os maranhenses, eles tinham de pagar altos preços por roupas e alimentos vendidos pelos comerciantes, e na maioria deles eram portugueses, né? Os brasileiros, eles não tinham acesso a esse cenário, né, do comércio, de ser comerciante, donos de armazéns, né, de casas de comércio. Eram dados essa preferência aos portugueses. Outro fator, os pequenos proprietários de terra vinham perdendo terras para os grandes fazendeiros e, sendo assim, forçados a mudar para o sertão ou para a cidade em busca de sobrevivência, que muitas vezes acabava tornando essas pessoas, os pequenos proprietários de terra, numa situação difícil, porque ia para a cidade, tudo era mais caro, o aluguel era mais caro, o alimento era mais caro, a carne era mais caro, a roupa era mais cara, então eles não tinham como sobreviver, e isso desagradava essa população mais pobre. E por fim, os escravos, que era cerca da metade da população na época, reagiam à opressão formando quilombos. Além disso tudo, havia os altos impostos cobrados pelo governo regencial a essa população. Nesse contexto, bandos formados por desempregados, quilombolas, vaqueiros e indígenas passaram a atacar as fazendas, né, de produção de açúcar, atemorizando seus proprietários. Em dezembro de 1838, um desses bandos, chefiado pelo vaqueiro Raimundo Gomes, também conhecido como Cara Preta, ele toma uma pequena cidade do interior e divulgou um documento exigindo a substituição do presidente da província, a expulsão dos comerciantes portugueses e o fim da escravidão. Depois disso, os balaios vão conquistar Caxias, a segunda maior cidade que havia no Maranhão na época, e avançaram em direção ao Piauí, onde, com a ajuda dos rebeldes locais, venceram as tropas oficiais enviadas para combatê-los em 1839. Nesse mesmo ano de 1839, cerca de 3.000 quilombolas liderados por Cosme Bento das Chagas fugiram das fazendas e aderiram à luta dos balaios. Enquanto no interior a luta se intensificava, lá na capital do Maranhão, em São Luís, os liberais, né, os membros dos partidos liberais, do Partido Liberal, e os conservadores, que eram membros do Partido Conservador, eles disputavam o poder político entre si, mas diante da força dos rebeldes, liberais e conservadores vão esquecer, não é, essas desavenças, as divergências que eles tinham, e vão se unir contra os balaios, ou seja, vão unir suas forças para vencer os rebeldes. O governo regencial, por sua vez, enviou ao Maranhão cerca de 8.000 homens comandados por Luiz Alves de Lima e Silva. Nós já falamos sobre esse camarada, o futuro Duque de Caxias. A repressão aos balaios, ela vai ser violentíssima. Os rebeldes foram presos e executados sumariamente, ou seja, sem direito à defesa. Estima-se que mais ou menos 11.000 balaios morreram na luta contra o Império. O líder Raimundo Gomes, ele vai ser expulso do Maranhão. Manuel Francisco dos Anjos morreu lutando, e o negro Cosme foi preso e enforcado para servir de exemplo para a população, para que não houvesse mais insurreição, como ocorria de fato e sempre nessas insurreições que eram vencidas pelo governo central, pelas tropas realistas, imperiais. Com o fim das rebeliões regenciais e a ascensão, ou seja, a subida do café no Vale do Paraíba, o governo central foi se firmando no poder e garantindo a unidade do imenso Império
brasileiro. Bom, turminha, com essa última rebelião, né, a Balaiada, nós terminamos aqui a nossa matéria sobre a regência, né, e vamos iniciar da sequência ao nosso trabalho, e vamos falar agora sobre o período do segundo reinado, que é o capítulo 11 do nosso livro, que fala sobre política, economia e guerra. Bom, nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 10, sobre regências, a unidade ameaçada, que durante esse período da regência, a unidade, ou seja, a união do país, do império, ela esteve seriamente ameaçada por rebeliões que assustaram todos os partidos políticos, os dois partidos políticos que existiam nesse período das regências, que eram, né, os liberais e os conservadores. Esses dois partidos não ficaram alheios ao que acontecia no Brasil, aqui no Império, né? Inclusive no momento da Balaiada eles se uniram para poder vencer os revoltosos. Bom, então eles estavam constantemente ameaçados por rebeliões. Foram no mínimo 5 grandes rebeliões que ocorreram nesse período regencial, fora as pequenas rebeliões, né, que ocorriam pontualmente em várias partes do Brasil. Os liberais, eles vão começar então com medo, né, assustados com essa onda revolucionária que acontecia no Brasil, a dizer que só havia uma possibilidade para o Brasil por fim a toda a anarquia que acontecia no Brasil, essas rebeliões. E qual seria essa possibilidade? O que seria esse milagre para acontecer no Brasil, para acabar de uma vez por todas com essas rebeliões? Bom, o imperador assumiu seu cargo, o herdeiro do trono, que havia sido abdicado por Dom Pedro I, né, deixado para o seu filho Pedro de Alcântara, que ele pudesse assumir o império e assim conduzir o império ao progresso e o fim das rebeliões. Bom, mas espera aí, como que o imperador ia assumir se ele tinha, na época, em 1840, apenas 14 anos de idade? Como é que ele poderia assumir o governo do Brasil com 14 anos de idade? Bom, para isso eles tinham que fazer alguma coisa. E os liberais então começaram a se movimentar. O que eles fazem? Eles vão lançar em jornais e revistas da época uma campanha que visava justamente antecipar a maioridade do jovem Pedro de Alcântara, que tinha 14 anos na época. Portanto, a antecipação da maioridade foi uma estratégia dos liberais para simplesmente chegarem ao poder, e vai dar-se aí o início ao golpe da maioridade. Isso mesmo, meus queridos, golpe da maioridade. Bom, como vai ocorrer? A campanha pela maioridade de Pedro II, né, ela nem Pedro II era ainda, né, Pedro de Alcântara, ela tinha uma quadrinha que dizia assim nos jornais: queremos, abre aspas, né? Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Ou seja, eles queriam que Dom Pedro II assumisse o poder e não estavam preocupados com a lei, não é? Que ele se tornasse maior com 14 anos e assumisse o governo. Bom, por força dessa propaganda, dessa quadrinha que se espalhava por jornais e revistas da época, não é? A antecipação da maioridade de Pedro II, ela foi ganhando força e ganhando apoio também
do partido contrário, ou seja, dos conservadores, e passa assim a ser vista como uma forma de salvar a nação desse processo anárquico que se espalhava por todos os territórios do Brasil. Bom, em julho de 1840, a campanha ela foi vitoriosa. Com 15 anos incompletos, ou seja, nosso amiguinho Pedro de Alcântara tinha 14 anos, Dom Pedro II ele foi aclamado imperador do Brasil. O episódio ficou conhecido na história como o golpe da maioridade e dá início assim ao segundo reinado no Brasil. Bom, dá início ao segundo reinado. E aí, o cara tem 14 anos, como é que vai ficar isso? Bom, vocês viram lá que os liberais que iniciaram essa campanha para diminuição da maioridade civil do nosso queridíssimo Pedro de Alcântara, para assumir o poder do Império, subir ao trono, ascender ao trono do Brasil e tornar-se assim o grande imperador do Brasil com 15 anos incompletos. E também nós tivemos aí outros partidos que apoiaram. No poder desde a regência de Araújo Lima, os regressistas e seus aliados, eles formavam o Partido Conservador, a primeira organização política do Brasil, ou seja, o primeiro partido político assim verdadeiro que podemos dizer que houve no Brasil foi o Partido Conservador. Seus opositores, por sua vez, vão formar um outro partido. Qual era esse partido? O Partido Liberal. Esses foram os dois grandes partidos que fizeram parte aí de todo o império, tá? Do partido do governo, do reinado de Pedro II, Dom Pedro II. Seus líderes eram geralmente comerciantes, fazendeiros, funcionários públicos ou militares de grandes patentes. Pertenciam às elites e tinham interesses em garantir seus privilégios e manter a maioria da população excluída da vida política. Ou seja, uma pequena parcela da sociedade seria aí os responsáveis pela conduzir a política em nosso país, né, na época no Império. Apesar dessa semelhança, havia também diferenças entre eles, ou seja, os conservadores defendiam um Estado central e forte, ou seja, um governo centralizado e forte, aonde o poder vinha do Rio de Janeiro, ou seja, onde o poder vinha do imperador e fortalecido, e representava aí principalmente os proprietários de terras e de escravos das províncias do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Tínhamos aí os grandes comerciantes também que faziam parte, não é, desses partidos. O Partido Liberal já era favorável à descentralização política e administrativa, ou seja, as províncias do Império terem as suas liberdades de poderem administrar o imposto que era arrecadado, tudo o que eles faziam, e representava sobretudo os proprietários rurais do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo, bem como também os profissionais liberais urbanos. E como que funcionava a questão da política no Brasil? Como funcionava a questão dos partidos políticos no Brasil? Como eram as eleições no Brasil? Bom, durante o Império, tanto os liberais quanto os conservadores, eles adotaram duas formas de fazerem política no Brasil. Olha que legal, a violência e a fraude. Isso mesmo, violência e fraude. E eles usavam isso para simplesmente defender os seus interesses, defender aquilo que era melhor para cada um dos líderes desses partidos. Só para vocês terem uma ideia,
nas primeiras eleições legislativas do segundo reinado, ou seja, do reinado de Dom Pedro II, os liberais pagaram capangas para espancar adversários. Isso mesmo, pagaram, deram dinheiros a capangas para meter o cacete nos adversários, roubar urnas, modificar resultados da eleição, dentre outras tantas coisas, comprar voto, obrigar as pessoas a votarem naqueles candidatos deles. Com isso, os liberais eles vão vencer essas primeiras eleições legislativas, e por conta da tamanha violência que ocorreu nessas eleições, elas ficaram chamadas de eleições do cacete. Isso mesmo, eleição onde desceram o porrete para conseguir ganhar as eleições. Bom, lógico que por conta disso, os conservadores não vão aceitar esse resultado e vão fazer o quê? Pressionar Dom Pedro II a dissolver a Câmara. Dom Pedro II podia fazer isso através do poder moderador, não é, que era o poder supremo, estava acima do legislativo, do judiciário, do executivo, como nós vimos lá atrás. Era tipo o poder que movimentava, né, os demais poderes, né, que regulava os demais poderes, porque eles não estavam satisfeitos com essas eleições e convocaram assim novas eleições, que dessa vez foram vencidas pelos conservadores. E será que os conservadores não usaram a mesma situação? Lógico que usaram, né? Usaram a mesma situação. Deixa eu pagar aqui que tem alguém ligando para mim. Bom, foi feito dessa forma. E então, no poder, os conservadores, eles aprovaram em 1841 mais duas leis visando o fortalecimento do poder central. A primeira delas foi a volta do Conselho de Estado, a segunda, uma reforma do Código do Processo Criminal, que vai colocar o judiciário e a polícia nas mãos do governo imperial. Só faltava isso para mudar todo o sistema. Insatisfeitos, os liberais de São Paulo e Minas Gerais, liderados pelo padre Feijó e por Teófilo Otoni, pegaram em armas contra o império, mas foram aí derrotados. E nós vamos falar na próxima aula sobre a Revolução Praeira, a última grande insurreição do período imperial no Brasil. Bom, galerinha, um beijão para vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir, onde iremos falar sobre a Revolução Praeira. Nos vemos então na próxima.